cestodas. Quando a gente fala de cestodas, pessoal, a gente está se referindo, então, novamente, são eumintos, são vermes, entre aspas, só que os cestodes são vermes de corpo segmentado, eles são estruturalmente diferentes. Enquanto os primeiro grupo, os trematodes, são vermes achatados, então tem um aspecto mais de folha, com ventosas orais e ventrais. Esse aqui, ele tem um corpo segmentado, então ele tem uma cabeça, que é chamada de escólex, que é o órgão de fixação. Ele tem um pescoço, o colo, que é o órgão de crescimento, e tem um corpo dele, também chamado de estróbilo, que é formado por anéis ou proglotes. Então, o corpo, a cabeça se fixa no intestino, ou em qualquer órgão, tá? Se fixa, do pescoço começa a crescer o corpo, que são aqueles anéis onde ocorre o processo de reprodução. Por serem organismos hermafroditas, em cada anel tem um conjunto de ovários e testículos e tem um útero. Então, cada anel é um órgão reprodutor isolado. Por isso que esses parasitos, diferentemente dos trematodas, esse aqui gera carga parasitária gigante. Ele tem uma ovoposição muito grande, que cada anel é um órgão reprodutor. Tá? Existem vários grupos de importância clínica, mas entre eles nós destacamos dois que são típicos do Brasil. Primeiro, a teníase. Tá? Quando a gente fala de teníase, na verdade, existe um complexo, né, que é a teníase cisticercose, que a gente vai abordar as duas, e a teníase, também chamada de solitária, ela pode ser provocada por dois parasitos, a Taenia solium e a Taenia saginata. A Taenia solium, que é a tênia do porco, e a Taenia saginata, que é a tênia do boi ou da vaca. Tá? Então são duas tênias que são morfologicamente diferentes, tá? Mas as duas promovem a mesma doença que a teníase solitária. Então, quando a gente fala da teníase solitária, nós temos um ciclo que é diferente. Enquanto nas parasitoses anteriores a gente precisava de um caramujo como hospedeiro intermediário, aqui nós não temos caramujo, mas nós temos como hospedeiro o porco ou o gado, a vaca ou o boi, tá? No porco a gente fala da Taenia solium e no gado a gente fala da Taenia saginata. Então cada um vai afetar um organismo tipicamente diferente. Alguém já comeu carne de gado? Sim. Alguém já comeu carne de porco? Sim. Sim. Então, e sempre bem assado, bem passadinho? Nem sempre, né, professor? Uhum. A de porco, sim. A de porco na feijoada. Alguém já comeu feijoada na rua? Já. Já. Você pega ali e a medida que o restaurante vai fazendo, vai vendo, ó, tá chegando mais gente, pega uns miúdos aí de porco e enfia aí no Joga o bastão. rabo. Joga o rabo, joga o joelho, joga no soquinho. E às vezes aquele lá não dá tempo de cozinhar bem. Tá ali, deu uma cozidinha, tá massa. Então cuidado, que nem sempre, quando você assa uma carne, chama, alguma coisa assim, tudo, às vezes tá bem cozido, mas às vezes numa feijoada é possível que o processo de cozimento não tenha sido ainda eficaz. E o problema é que pelo ciclo do parasito, né, é comum a ocorrência de cisticércos no músculo desse parasito. Então, quando a gente fala de ciclo, o que nós temos? No ser humano, que comeu uma carne desse animal contendo cisticerco, ao ingerir um cisticerco, que dentro dele tem uma cabeça de tênia, essa carne, se não tiver matado esse cisticerco, né, você come, ele passa pelo estômago onde vai ser ativado pela acidez, e logo depois que sai do estômago, essa cabeça de tênia é liberada, e essa cabeça de tênia vai se fixar no intestino. Então ela já vai se fixar no intestino proximal, que é essa padoescólex, que é a própria cabeça. Ou de tênia saginata, se você tiver comido uma carne de gado, ou de tênia solium, se for uma carne de porco. Logo depois que essa cabeça se fixa, ela vai receber nutrientes e o corpo começa a crescer. Então, do pescoço, o corpo vai crescendo progressivamente. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até povoar todo o intestino delgado, chegar no intestino grosso e começar a povoar o intestino grosso todo. Lembrando que essas tênis podem chegar a ter mais de 10 metros de comprimento. 10, 12, 14, 15 metros de comprimento. Então, são organismos muito grandes. Quando esse corpo dessa tênia termina o intestino, chega na parte retal, começa a ter o que a gente chama de apólise, que o corpo da tênia começa a fragmentar a parte terminal do corpo, que é a parte mais velha, onde tem
O útero cheio de ovos tem milhares, pessoal, são literalmente milhares de ovos em cada proglote, em cada anelzinho desse que é liberado. Então a pessoa defeca, junto com as fezes vão sair essas proglotes com milhares de ovos. Esses ovos vão fazer o quê? Vão contaminar o meio, vão contaminar a água, vão contaminar o pasto. Imagina, o sujeito ali deu uma dor de barriga no meio do mato e defecou. Essas fezes ali vão semear esses ovos por todo o pasto, e se tiver um gato que for comer e for de uma Taenia saginata, ele se infecta. Se for um porco que for comer e for de uma Taenia solium, ele vai se infectar. Só que no parasito, quando ele ingere o ovo, esse ovo ele faz um ciclo diferente. Ao ingerir o ovo vai cair na corrente sanguínea, e da corrente sanguínea vai parar em várias regiões do corpo desse animal, que pode ir uma boa parte para músculo, mas pode ir para o cérebro, para o olho, para a pele, para qualquer região desses animais. É por isso que quando você come miúdos de animais, não somente carne, você pode se infectar comendo pele do animal, comendo olho, cérebro. Tem uma amiga minha que é perita da Polícia Civil que ela faz uma farofa de cérebro de porco. E cérebro de porco pode estar lotado de cerco. Quando o ovo é ingerido, vai para a corrente sanguínea, ele se distribui no corpo em vários tecidos desses animais e se transforma em cisticerco. Se eu como cisticerco, eu passo a ter o desenvolvimento de uma tênia. E aí que a gente tem que tomar cuidado com o ciclo. Então, ingerir uma carne contaminada com cisticerco, você desenvolve uma teníase. A tênia libera ovos, e quem ingere ovos de tênia vai ter uma cisticercose, tá? Então, quando você está comendo os animais, você está comendo cisticercos no animal. Então, tem que tomar cuidado com as nomenclaturas. Olha que pergunta linda de colocar na prova de vocês. Se eu comer um cisticerco, vou ter uma cisticercose. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certeza? Não, é Já que você falso. perguntou Você come- certeza, acho que é falso. É falso. Não, é que você comeu de cisticerco tem teníase. E se Comer os aqui, ovos ó, tem se você comer o cisticercose. cisticerco que está na carne, esse cisticerco é uma cabeça de tênia. Quando você come o cisticerco, libera a cabeça e cresce a tênia. Então, quando você come um cisticerco, você vai desenvolver uma teníase. A tênia, depois que cresce, libera ovos. Se você comer ovos de tênia, esse ovo vai para os tecidos, músculo, olho, cérebro, pele, e se transforma em um cisticerco. Come ovo, você vai ter cisticerco. Como cisticerco, você vai ter uma tênia. Então, cuidado com o ciclo. Comer o cisticerco, você vai ter uma teníase. Comer um ovo, você vai ter uma cisticercose. Tá? E isso é uma pergunta linda de colocar uma prova. Ó, comer o cisticerco vai ter uma cisticercose. E você vai lá, nossa, faz demais, acertei. Na verdade, errou. Tá? Tranquilo, pessoal? Certo. Então vamos lá. Então, características das tenias de uma forma geral. Isso é uma tênia que foi tirada de um paciente. O tamanho da bicha é gigante. Então a tênia solium é uma tênia menor, tá? Geralmente 3, 4 metros. E a tênia saginata é uma tênia bem maior, tá? Que é a tênia do gato, que pode chegar a ter 12, mas tem relato de 14, 15 metros em tênia saginata, quando ela fica bem esticadinha. É só lembrar, pessoal, solium é do porco, o porco é menor, a tênia é menor. Saginata é do gado, o gado é maior, a tênia é maior. Então só faz essa correlação. E olha que infelicidade. Esses parasitas são parasitas que têm uma longevidade enorme. Vive 20, 25, 30 anos no corpo do seu hospedeiro. Então, um paciente que comeu com 15 anos uma feijoada contaminada com um cisticerco, ele desenvolveu uma teníase, e essa teníase ele pode estar com 40 anos e a mesma tênia está ainda no seu organismo, que é um organismo que vive muito tempo, tá? Enquanto ele estiver vivo, vai liberando proglótis, fazendo ovoposição. O que acontece quando a gente fala do complexo teníase? A teníase, como a cabeça da tênia se fixa logo depois do estômago, tá, no intestino, e o corpo vai crescendo em todo o intestino, imagine que você tem uma linha presa logo depois do estômago, um cordão preso, e toda vez que o bolo fecal vai passando, e vai puxando esse cordão. Obviamente, o seu intestino ele não vai ter uma movimentação tão adequada, tá? Então, a motricidade digestiva ela vai estar alterada, com uma queixa que é a mais comum, uma dor epigástrica muito significativa. Então, toda vez que o bolo fecal está passando, ele puxa o corpo da tênia, mas a cabeça da tênia está presa na boca do estômago, logo depois do estômago. Então, o paciente que tem essa dor visceral, ele sente
puxando logo depois do estômago, ele acha que está com úlcera, sente essa dor epigástrica muito forte. E às vezes é uma teníase, que simula muito uma úlcera duodenal, tá? Mas o que é marcante, quando você faz um exame hematológico, você vê eosinofilia. Vocês estão vendo que todos os parasitas até agora estão gerando eosinofilia, que é um achado clássico de todas as parasitoses. Tá? Além da dor epigástrica, então o paciente que tem essa solitária, que se alimenta dos nutrientes intestinais, o paciente vai apresentar uma perda de peso, náusea, vômitos, dor de cabeça, e um achado muito comum é a coceira anal, tá? Principalmente com a tênia saginata, que ela é maior, que ela consegue chegar até a parte retal. Muitos pacientes se queixam que toda vez que eles vão no banheiro, parece que fica uma coisa presa no ânus, que é o resto da tênia que fica ali, de fato, presa na parte retal. Então o paciente defeca, o cocô cai e fica alguma coisa presa no ânus. Então eu já vi uma senhorinha que puxou aquele corpo da tênia e colocou junto com o material fecal para entregar no laboratório. Então esse é um achado muito comum, tá? Tranquilo até agora, pessoal? Professor, Sim, professor. Pode falar. ela pode viver, como ela é solitária, por que ela não vive com outro? Por exemplo, eu comi 2 larvas de tênis, eu vou ter 2. É porque uma mata a outra, é? Geralmente tem uma Por causa inibição de de crescimento. Já tem competição. relatos de pacientes que tiveram 2, tá? Então você poderia ter 2, mas não é comum. Geralmente uma, ao absorver nutrientes, parece que eles produzem algumas enzimas, alguma coisa assim, é igual a árvore que mata a grama debaixo dela. É pouco comum o Uhum. paciente ter mais de uma. Tem relato de ter mais de uma, mas o mais comum é ter uma. E depois que tem uma, parece, se as duas crescessem sincronicamente, conseguiria sobreviver. Mas depois que já tem uma formada, é difícil uma outra conseguir se fixar também. Tá? Então, provavelmente tem a produção de algum composto, alguma coisa assim, que facilitaria a sua eliminação. Tá? Assim como tem vários compostos orgânicos, vegetais, que conseguem reduzir a carga parasitária numa situação dessa. Ok? Beleza. Ok. Bom, diagnóstico laboratorial. Aqui a gente vai ter uma pequena diferença já. Quando a gente fala de diagnóstico laboratorial, pela primeira vez aparece uma outra técnica, que é chamado método de Graham, ou mais popularmente, vocês vão ver em outros livros também, chamado de método da fita durex. Então, como a ovoposição, geralmente a maior parte dos ovos ficam bem na parte retal, e essa metodologia ela é feita também para outro parasita que a gente vai ver na semana que vem, que é o Oxiuris, né, ou Enterobias, que é a mesma coisa, que dá muita coceira anal. Tem uma metodologia que você pega uma lâmina de vidro, igual essa lâmina de hematologia, pega a lâmina de vidro e vira uma fita durex com a parte adesiva para fora. Isso é prático, pessoal, somente para criança. Em adulto, obviamente, você não vai ter uma comodidade de fazer isso. Mas em criança que fala assim, que tem dor de estômago, que tem irritação anal, você pensa em irritação anal, ou é enteróbios, ou é teníase. Então, são os mais comuns. Aí, fita durex resolve para ambos. Então, você pega a lâmina, coloca a fita durex com a parte adesiva para fora, afasta as nádegas, encosta na região retal. Vai para um lado, para o outro, volta, vira a fita durex e cola a fita durex sobre a lâmina. E aí você manda lá para o laboratório. Então isso aqui, por exemplo, é uma lâmina de uma fita durex na região perianal. Observem bem que nessa região perianal, a quantidade, tudo isso aqui são ovos de tênia, pessoal. Olha a quantidade de ovos de tênia que estava na região perianal. Aí você não precisa nem fazer o exame de fezes, porque na região perianal você já identificou a ocorrência de centenas de ovos. Lembrando, a ovoposição de tênia, ela é gigante, principalmente da tênia saginata, tá? Então é uma posição muito grande. Se não fizer um exame da fita durex, que é o método de Graham, faz o exame convencional de fezes, né? O exame parasitol de fezes convencional, como o HPJ, que você vai encontrar esses ovos que parecem um pneu de carro, um aro de bicicleta ou alguma coisa do gênero. Vocês vão ver várias nomenclaturas diferentes. Mas é um ovo também muito fácil de ser identificado, tá? E geralmente com uma ovoposição muito grande, você não tem como errar, ok? Então vejam bem o formato, parece realmente um pneuzinho, daqueles pneuzinhos de carro antigo que tinha uma parte branca, né? Eu acho que ele é bem visível, fácil de identificar. Outra metodologia que raramente vocês vão encontrar em laboratórios é a identificação do tipo de parasito. Observem bem, quando a gente observa esse ovo eu não consigo diferenciar se é um ovo de Taenia solium ou de Taenia saginata.
ovos de Taenia solium e de Taenia saginata são morfologicamente idênticos, não tem diferença. Então, quando o laboratório visualiza esses ovos, ele vai colocar lá ocorrência ou achado, né, ovos de Taenia sp. SP quer dizer qualquer espécie. Quando ele coloca ovos de Taenia sp, você não sabe se é uma Taenia solium ou uma Taenia saginata. Você sabe que ele tem uma teníase. Qual? Não sei. É importante saber se é uma solium ou se é uma saginata? É para manifestação clínica, você saber se, por exemplo, que a sólida ela manifesta cistercose e teníase, né? E a saginata só teníase. Exatamente. Então, quando a gente pensa que pode ser sólio, a gente tem uma preocupação porque na Taenia solium tem um risco de uma outra doença que anda junto, que é a Neurocistercose. cisticercose, né? Então a saginata não tem, a saginata só faz teníase no ser humano, mas a saginata a solium, perdão, no ser humano pode gerar um outro complexo que é o complexo cisticercose. Então, às vezes, quando você tem proglote, você poderia tentar identificar a diferença entre as proglotes. Mas isso é pouco usual. Eu já fiz essa técnica em laboratório, mas eu não conheço nenhum laboratório de Goiânia que faça isso. Você pega uma agulha de insulina, injeta tinta nanquim no útero da proglote para corar a proglote. E você vê essa proglote maior, que é de saginata, e essa menor, ela é de solium. Então você faz essa visualização para saber a espécie, tá? Então seria um informativo a mais. Mas geralmente no laudo vai colocar somente ovos de TNSP e você não sabe qual que é, mas o tratamento farmacológico é o mesmo. E aí que vem a cisticercose. Qual que é o problema? Deixa eu voltar aqui nessa imagem. Quando a gente pensa um paciente que tem uma tênia, se ele tem tênia, e essa tênia for uma tênia solium, porque ele comeu carne de porco, e está liberando ovos de tênia solium. Esses ovos de Taenia solium podem infectar outros porcos e esses porcos vão ter formação de cisticerco. Mas imagine que esse paciente está liberando no seu meio milhares de ovos todos os dias. Se ele não fizer uma boa higienização, se não lavou bem as mãos, será que essas mãos dele podem estar contaminadas com ovos de Taenia solium? Sim. Ele vai manipular um alimento, ele vai fazer um sanduíche, um pit dog, e aí ele pode contaminar tudo ao seu meio. E se alguém ingerir esse ovo, essa pessoa vai se comportar igual ao porco. Quando você ingere ovo, o ovo ele tem que se transformar nos tecidos em cisticerco. Então a pessoa que ingeriu ovos de Taenia solium vão ter a possibilidade de ter uma outra patologia que é a cisticercose. Então, é uma outra parte do ciclo. Então, aqui para ilustrar novamente, comi uma carne de porco que tem um cisticerco, vou desenvolver uma atenisa, que a gente consegue da cabeça da tênia e o corpo da tênia. Só que se acidentalmente, em vez de o porco ingerir esse ovo, eu ingerir esse ovo depois vai para a corrente sanguínea e vai migrar para o meu corpo. Para onde que esse ovo vai? Para qualquer lugar que ele iria, assim como ele vai no porco. Ele pode ir para cérebro, para músculo, para pele, para olhos. Obviamente que se for para a sua pele, a sintomatologia vai ser praticamente nada. Se for para o seu músculo, a sintomatologia praticamente não vai ser nada. Agora, se for para o seu olho, vai te dar um problema ocular, um problema de visão. Se for para o seu cérebro, aí o risco, obviamente, é maior, que a gente caracteriza como uma neurocisticercose. Mas ele se distribui, obviamente, em vários tecidos, tá? Então, quando a gente fala de cisticercose, a gente fala da ingestão de ovos de Taenia solium, tá? E é muito comum em casal, por exemplo, o homem ou a mulher tem a Taenia solium e infecta o seu parceiro e até mesmo ele se infecta com a tênia, com o ovo de tênia, gerando cisticercose. Aqui, ó, isso aqui é o que a gente chama de pipoquinha. Então, na carne, antigamente era muito comum a pessoa falar assim, ó, ah, você tá com pipoquinha. Isso aqui é um cisticerco na carne. Agora, ó, vejam bem, se eu comer um cisticerco na carne, qual doença que eu vou ter? Teníase. Teníase. Se o indivíduo está infectado com uma tênia e está defecando ovos, esses ovos podem contaminar uma alface, por exemplo. Se eu comer uma alface que tem ovos de tênia, qual doença que eu vou desenvolver? Cistercose. Cisticercose. Por isso é melhor comer carne ou comer alface?
Carne. Eu acho, tá? Mas, obviamente, se você comer carne, você pode desenvolver uma teníase. E tendo uma teníase, você pode se infectar e infectar gente para ter cisticercose também, tá? Então, o quadro, obviamente, ele é bastante complexo. Conseguiram ver a diferença de ingerir um cisticerco na carne e ingerir um ovo no alimento? Tranquilo? Sim. Professor, Sim, se eu identificar que ele está com uma tênia sólium, por exemplo, lá, sim. dá para diferenciar, por exemplo, que se foi cisticercose logo de início, ou se foi teníase logo de início, ou não. Isso é só uma didática que é para me identificar, mas eu não consigo identificar naquela hora. Deu para você entender? Sim, sim, sim. Por exemplo, ó, mas eu acho que foi isso, se não fosse, você faz a correção. Imagine você pega um paciente que teve convulsão. Você vai lá, tem convulsão, aí ele fala assim, moro lá, tem uns porcos lá na fazenda, não sei o quê. Você faz um exame de imagem, e no exame de imagem você verifica que ele está com neurocisticerco. Aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem um cérebro cheio de cisticerco. Vocês estão vendo a quantidade de cisticerco que tem aqui, pessoal? Toda bolinha Sim. desse é um cisticerco. Se eu fizer um zoom, eu vejo o cisticerco e dentro dele eu vejo a cabeça da tênia, que é o escólex. Então aqui nós temos isso aqui, ó. Se eu comesse esse cérebro, eu teria uma teníase. Agora, se eu pego um paciente que tem neurocisticercose e eu faço um exame parasitológico de fezes, ele não tem nem ovo, eu falo assim, essa pessoa ingeriu um ovo, por isso que ele está com cisticercose. Porque, na verdade, o diagnóstico é diferente. Diagnóstico de teníase eu faço pelo encontro de ovos nas fezes. E diagnóstico de cisticercose? Como que eu faço? Exame de imagem, biópsia. Tá? Então, Mas sim. o que eu pensei, tipo assim, esse ovo que ele comesse, ele não pode eclodir, por exemplo, lá na pessoa, virar uma tênia e depois da tênia começar a produzir seus próprios ovos ou não? Quando você Não tem come isso. ovo, o ovo ele tem que se transformar em quê? Não árvore. Ele tem que se transformar em cisticerco. O ovo, ele precisa passar pelo estômago, ser ativado, depois ele vai para a corrente sanguínea e ele vai se transformar em um cisticerco. Então, o ovo ele precisa ser ingerido para se transformar em um cisticerco no tecido. Depois, o cisticerco precisa ser novamente ingerido para se transformar em uma larva, em uma tênia. Então, essa parasitose ela precisa, para se completar o ciclo, ser ingerido duas vezes. Então, para ter um ciclo completo do parasito, ele tem que ter dupla ingestão. Uma ingestão do ovo para se transformar em cisticerco em algum tecido, e a ingestão desse tecido com cisticerco para se transformar em uma tênia. Você está vendo que ele Entendi. Eu precisa achei ser que, ingerido por duas exemplo, vezes? Então, para eu ter um achei ciclo que, completo, tem que ter ingestão dupla. entendi. Eu achei que esse cisterco ele já podia eclodir no corpo Não, ele não antes da eclode. ingestão. Cisticerco ele fica Vai, parado. Disso aqui, por exemplo, tem um cisticerco na cabeça. Ele nunca vai se transformar em uma tênia. Ele só vai se transformar em uma tênia se ele foi ingerido. Então, entendi. obrigatoriamente, ele tem que ser ingerido para se transformar. Tanto é que a pessoa que tem neurocisticercose, essa cabeça de tênia ela vai ficar aqui ad eterno. Ela fica, às vezes, tanto tempo que quando você faz um exame de imagem, você vê que está calcificado. Ou seja, esse cisticerco já morreu e já calcificou. Ele nunca vai crescer se não for ingerido. Tá? Ele precisa ser ingerido para crescer. Beleza, Ok? entendi. Bacana. Obrigado. Imagina. Aí quando você ingere o ovo, esse ovo vai se distribuir nos tecidos de uma forma diferente, tá? Uma boa parte no cérebro, uma boa parte nos olhos, uma boa parte em músculo, uma boa parte em pele. Só que em pele e músculo não tem sintomatologia, então é possível que você tenha um paciente que tem cisticerco em músculo, tem cisticerco em pele e nunca nem vai saber. Aí você encosta, aparece que tem um carocinho aqui, só se fizesse uma biópsia. Mas como a maior parte da concentração é em olho e cérebro, gera uma sintomatologia. Aí como que eu diagnostico uma teníase? Exame de fezes e encontro de ovos. Como que eu diagnostico uma cisticercose? Biópsia ou exames de imagem, tá? Lembrando, aqui eu coloquei, ó, diagnóstico laboratorial de cisticercose. Exame parasitológico de fezes, dá positivo? Não, porque ele está no tecido, não tem ovoposição. Aí você tem que fazer um histopatológico, né, uma biópsia, ou alguns exames imunológicos, ou tomografia, ou exames de imagem, tá? Então a gente consegue ver aqui, ó, no exame de imagem, a ocorrência de vários
cisticercos, neurocisticerco. Então, o diagnóstico laboratorial ele é diferente em cada um dos casos. Na teníase é um, na cisticercose é outro. Tranquilo até agora, pessoal? Tranquilo, professor. Certo. Difícil? Aí fala do tratamento, né? O tratamento ele é cirúrgico, então dependendo de onde estiver, o paciente tem convulsão, tem um problema ocular, às vezes tem que fazer um procedimento cirúrgico para tirar fisicamente aquele cisticerco, e nós temos algumas drogas de escolha, igual o praziquantel, que funciona muito bem, tá? Então o praziquantel geralmente é uma droga bem interessante nessa parasitose. E a anita também resolve? Resolve também, tá? O espectro é maior, por isso que muitas vezes é droga de escolha. Em alguns livros vocês vão ver também questão de semente de abóbora, tá? A semente de abóbora tem um resultado até interessante para a teníase. E tem algumas culturas populares também que eles fazem com leite quente, com os trem assim, mas não tem uma eficácia tão significativa, obviamente, quanto esses fármacos comercializados igual o praziquantel. Tranquilo até agora, pessoal? Sim. Quanto tempo nós temos ainda? 14 minutos. Oi? 15 15 minutinhos? minutos, professor. Bacana. Então vamos lá, dá tempo de passar o último. E para finalizar, a hidatidose, também chamada de equinococose. Hidatidose no Brasil, por exemplo, na nossa região aqui, ela não é tão comum, ela está mais comumente associada a regiões de pastoreio, tá? Então, regiões onde tem cabra, tem criação de ovinos, né? É mais comum porque, enquanto na teníase convencional a gente fala que precisa do porco ou do boi, da vaca, aqui nós precisamos da cabra, de ovinos de uma forma geral, tá? Então é um pouquinho diferente, obviamente, nesse caso. A hidatidose ou equinococose, ela tem como hospedeiro geralmente cabras, né? Cabras, cabritos, carneiros, né? Esses ovinos de uma forma geral, que costumam fazer o ciclo, entre eles o cachorro. Então, geralmente, o cachorro ingere, né, o cisto, e vai desenvolver uma doença similar a uma teníase. É a teníase do cachorro, na verdade, tá? E quando o cachorro tem essa tênia, essa hidatidose, ele libera ovos, contamina o pasto, esse animal come o pasto e vai ter uma cisticercose. Quando o cachorro come restos desses animais, ele vai acabar desenvolvendo a teníase. Então você tem um ciclo que é relativamente cíclico, mas não tinha um ser humano. Qual que é o problema? Muitos humanos começaram a fazer criação de cabras e utilizam cachorros para o pastoreio desses animais. E quando utilizam esses animais para pastoreio, você consegue fazer um ciclo relativamente completo. E às vezes, esse cachorro, ele não fica somente no pasto, vigiando as cabras e tudo mais. Esse cachorro, ele fica dentro da casa da pessoa que tem a criação de ovinos. Alguém aí na sala tem cachorro? Eu. Sim, professor. Cachorro é bom. Quando você pega o cachorro, você faz carinho no cachorro. Se ele não tiver vermificado, vai ser um problema. Mas imagina, você pega o cachorro, faz carinho. Você já perceberam que o cachorro gosta de cheirar tudo que é meleca no chão? E às vezes comer até coisas assim? E às vezes ele come uma víscera de uma cabra, alguma coisa assim, ele se infecta. E às vezes o cachorro, o focinho dele, ele defeca, ele pisa em cima das fezes, cheira as fezes de outros cachorros, e às vezes as fezes têm tênia do cistidático, da tênia do carneiro. E quando você faz um carinho nesse cachorro, ou quando você come uma víscera, quando você faz um carinho no cachorro, quando você entra em contato direto ou indiretamente com fezes de cachorro, você coletou a fezes do seu cachorro, que está infectada, com o ovo, tá? Você não lavou bem as mãos e levou a mão à boca, ou então manipulou alimentos que você acabou comendo. Então, isso aqui, o homem se infecta de uma forma acidental, ingerindo ovos da tênia do carneiro. Olha que coisa mais bagunçada. Só que quando você ingere ovo, você passa a ter a mesma patologia que o carneiro tem. Você vai ter uma cisticercose de carneiro. Enquanto o cisticerco da tênia solium, ela fica mais restrita à parte de pele, olho e cérebro, a tênia do carneiro, no ser humano,
ela vai gostar muito de ir para outras regiões, pulmão, fígado e algumas outras regiões também. O que vai acontecer agora? Enquanto o cisticerco da tênia solium é um cisticerco pequeno, que só tem uma cabeça de tênia, nós vamos ter um cisticerco muito maior no ser humano, que ele forma, na verdade, um envoltório com muitas cabeças de carneiro. Então, só para tentar ilustrar aqui, ó, essa aqui é a tênia do carneiro, ela não tem um corpo muito grande, ela é uma tênia pequena, porém, o seu cisticerco ele é muito grande. Ele tem, geralmente, no máximo 1 centímetro, uma oviposição baixa, tá? E é tipo de regiões de pastoreio. Na manifestação clínica, quando você ingere ovos das fezes do cachorro que tem a tênia do carneiro, você vai ter eosinofilia, que é comum de todas as parasitoses, e esse ovo ele vai se transformar em um cisticerco no seu corpo em várias regiões diferentes. Muito comum em fígado e em pulmão, que são as duas regiões mais comuns, mas pode ir para qualquer região do corpo. O choque eu já vou explicar por quê. Aqui, por exemplo, está uma região pulmonar. Vocês estão vendo uma bolha aqui, pessoal? Consegue ver uma bolha aqui no pulmão? Sim. Sim? Sim, Isso professor. aqui é um cisticerco. Quando olhava a primeira vez, as pessoas pensavam, bom, isso parece uma neoplasia benigna, está encapsulado, está redondinho, mas quando faz biópsia, consegue perceber que, na verdade, esse aqui, ó, isso aqui são cistos hidáticos, olha o tamanho que o cisto fica. O cisto ele é bem grande, tá? Problema, dentro desse cisto, você tem um líquido, está cheio de um líquido lotado de cabeças de tênia. Enquanto na tênia solium forma somente um cisto com uma cabeça, aqui forma um cisto muito grande com muitas cabeças de tênia e hidatidose. E esse cisto ele não pode ser cortado, porque se cortar o cisto no corpo do paciente, essa água vai sair junto com centenas de cabeças de tênia, que são muito alergênicas e tem o risco de fazer com que o paciente entre em choque anafilático. Então, já teve uma situação no Brasil de um paciente que estava com cisto no pulmão e foram fazer uma biópsia incisional. Não tinha certeza se era uma neoplasia, o que era exatamente, e fizeram uma biópsia incisional. Problema, se você fizesse uma punção, não ia extravasar. Mas fizeram uma biópsia incisional, cortaram o paciente e cortaram esse cisto. E na hora que cortou, extravasou o líquido com as cabeças de tênia e o paciente morreu por uma reação anafilática. Tá? Nunca se pode operar nada sem saber o que você está operando de fato. O que o paciente tem? Não sei. Então faz uma biópsia, né, uma punção aspirativa. Não faça uma biópsia incisional, ok? Então na manifestação clínica vai depender muito de onde está esse cisto. Tá? Ele está no pulmão, um quadro pulmonar. Ele está no fígado, um quadro hepático. Ele está no cérebro, um quadro cerebral. Mas assim como o cisticerco, o neurocisticerco da tênia solium pode ir para qualquer região do corpo, esse aí também vai para qualquer região do corpo. Só que preferencialmente para fígado e para pulmão. Ok? Vocês conseguem perceber a diferença de tamanho de um neurocisticerco de tênia solium para um cisto hidático de hidatidose? Tranquilo? É tranquilo. Legal. Perfeito. E aí vem o diagnóstico laboratorial. Lembrando, como esse parasita ele não fica tipicamente em intestino, você não tem exame parasitológico de fezes para poder diagnosticar. O diagnóstico ele é feito através de exames de imagem e tem essa reação de Cassoni, que é uma reação intradérmica. Assim como na esquistossomose você faz um teste alérgico, aqui você pega geralmente vísceras de carneiro contaminado, você purifica essa víscera e aplica uma injeção intradérmica. Se tiver reação, a pessoa tem um cisto, tá? Então, isso aqui é um exame histológico, a gente consegue ver a membrana do cisto e cada bolinha dessa dentro da membrana é uma cabeça de tênia. Então aqui a gente vê um cisto bem grande, cheio de líquido e cada cabeça dessa compõe o que a gente chama de areia hidática, ok?
Então, lembrando que o diagnóstico aqui ele não é por exames parasitológicos. Ele funciona igual a cisticercose. É um tipo de cisticerco, só que não é da Taenia solium. Tratamento cirúrgico, obviamente, tá? E tem praziquantel, que é a droga de escolha. Mebendazol, assim como na Taenia solium, também não tem uma boa eficácia. Então, novamente, praziquantel seria a droga de escolha. Ok. Deixa eu voltar aqui e fazer a